Aí meninas, aí meninos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Então, dando continuidade ao nosso módulo 4, orgânica, nas aulas anteriores a gente viu os conceitos básicos de classificação de cadeias carbônicas. Vai ser muito importante hoje o conceito de cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia saturada e cadeia insaturada, cadeia homogênea, cadeia heterogênea. Por quê? Porque hoje nós entramos nas funções orgânicas. Vocês se lembram lá do módulo 2, quando nós entramos nas funções inorgânicas? Pois é, vocês se lembram que era só 5, né? Hidreto, hidreto de sódio, hidreto de potássio, hidreto de cálcio. Óxidos, que era a função mãe, nós tirávamos as outras a partir dela. Nós tínhamos os óxidos formados por ametais com oxigênio, os anidridos, que quando hidratado formavam os ácidos oxigenados. Lembra? SO3 mais H2O, H2SO4, anidrido sulfúrico, ácido sulfúrico. Lembra disso? Na2O, óxido básico, metal, ó, sódio, à esquerda, mais água, NaOH. Pois é, então nós tínhamos os hidretos, os óxidos, que era a função que tinha que ser melhor estudada, para evitar decorar. Tínhamos os hidróxidos ou base, os ácidos e a reação entre o ácido e a base que formava o sal e a água. Muito bem, 5 funções, deu um trabalho louco. Por quê? Porque a química inorgânica é uma química antiga, né? Uma química, como eu costumo brincar, antediluviana. Na verdade, nós pegamos a química inorgânica, já assim nos primórdios da humanidade, a própria alquimia, os egípcios já fabricando vidro. Pois é, a química orgânica é uma química recente. E embora a gente consiga identificar mais de 30 funções dentro da química orgânica, você vai ver que a nomenclatura, a questão de dar a fórmula e dar o nome, na verdade, fica bem mais fácil de fazer, porque ela vai ser baseada, toda essa nomenclatura da orgânica é baseada num prefixo, indicativo do número de átomos de carbono, 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but, e a partir de 5 você usa o prefixo grego correspondente, né? Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, duodeca. O infixo, no meio ali do nome, que vai identificar se o carbono, olha aí, aula anterior, é saturado ou insaturado. Se o carbono for saturado, fizer só ligações simples, você vai usar AN. Se tiver uma dupla, você vai usar EN. Se tiver uma tripla, você vai usar IN. Tá vendo como é mais fácil? AN, EN, IN. Aí se tiver duas duplas, DIEN. Se tiver uma dupla e uma tripla, EN, né? Por exemplo, pentenino. E a terminação, o sufixo, que vai identificar a função. Agora é que é importante, ó. Você vê, por exemplo, o hidrocarboneto, ele vai terminar em O. Tu fala, por exemplo, metano, etano, eteno, propano, propeno, propilo. Então, ó, prefixo indica o número de átomos, o infixo, se é simples, dupla ou tripla, que tem naquela cadeia, e o sufixo indica a função. Se for um álcool, metanol, etanol, propanol. Se for um enol, a mesma coisa, etenol, propenol. Se for fenol, fenol são os compostos derivados pela substituição de hidrogênio na cadeia aromática, né? O hidroxibenzeno, por exemplo, fenol comum, também o ol. Aldeído, você, por exemplo, vai colocar o al, metanal, etanal, propanal, butanal. Cetona, ona, a menor cetona é a propanona, como a gente também evidencia muito lá na parte de isomeria. Então, você pega a propanona, butanona. Se for um éter, você vai usar o éter, é quando você tem o oxigênio de heteroátomo. Lembra das cadeias carbônicas? Por exemplo, metoxietano, ou éter metil etílico, ácido carboxílico. Você vai sempre a terminação indicativa do dupla OH, ácido, por exemplo, metanóico, etanóico, termina em ico, a gente coloca um humor para soar melhor, né? E as aminas, os ésteres, as amidas e os derivados halogenados. Nós sintetizamos aqui, né, no início, uma visão geral, as funções orgânicas mais importantes, obviamente, que mais no final do módulo 4, nós vamos ver funções mais complexas, funções mistas, como, por exemplo, os chamados ácidos aminados ou aminoácidos. Vamos ver também os carboidratos, que são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, mas isso mais tarde. Então,
O que eu gostaria de dizer nessa introdução é que, inicialmente, a gente tem que pegar a função hidrocarboneto e dominá-la totalmente, porque a partir dela, a gente consegue pegar todas as outras funções da química orgânica. Então é o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Nós vamos fazer uma introdução para hidrocarboneto e, na sequência, uma aula de radicais para você aprender a fazer a nomenclatura e, a partir daí, a gente passa para as outras funções em cima do hidrocarboneto. Eu acho que assim é mais fácil. Então, a primeira coisa, o que nós chamamos de hidrocarbonetos? Né? Os hidrocarbonetos, como o nome diz, são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Muito bem. Então, hidrocarbonetos. Nós podemos, de uma forma bem simplificada, dividir esses hidrocarbonetos em função da saturação ou não dos carbonos nessas cadeias. Por exemplo, o primeiro tipo de hidrocarboneto que a gente vai trabalhar, então, o primeiro tipo são chamados alcanos. Esses hidrocarbonetos chamados de alcanos são hidrocarbonetos compostos de carbono e hidrogênio totalmente saturados, quer dizer, os carbonos só fazem ligações sigma. É o carbono sp3, que você lembra, com 4 lá da hibridação, lá da parte 2 do nosso curso, lá da geral. Então, veja comigo, os alcanos seguem uma fórmula geral, CnH2n mais 2, quer dizer, o número de hidrogênios vai ser o número de carbono, 2 vezes o número de carbono mais 2. O mais simples desses hidrocarbonetos, né, todo mundo sabe, mas a gente tem que pegar do início para ter uma sequência até, é esse, um carbono, olha aqui, 4 hidrogênios, essa é a fórmula molecular, né? A fórmula estrutural plana, é essa daqui, né? Você já sabe fazer a fórmula eletrônica, já sabe fazer a fórmula espacial até. Lembra que, na verdade, o ângulo não é 90, é 109,28. O carbono está no centro de massa de um tetraedro regular. Seria legal, antes de começar aqui, que você desse uma repassada na aula de hibridação de orbitais, onde nós mostramos isso, os tipos de carbono, como que o carbono aparece na química orgânica principalmente. O tetraedro na sp3, fazendo ângulos de 120 graus na sp2 com uma dupla e ângulo de 180 na tripla ligação, a chamada hibridação do tipo linear. Bom, vamos para a nomenclatura? Então vamos. Quantos carbonos eu tenho? 1. Qual é o prefixo para um carbono? MET. Então eu coloco o prefixo indicativo do número de átomos de carbono. O carbono é saturado? É. Se é saturado, daí é que vem o an, então MET-an. E o composto, o sufixo identificador do composto, é um hidrocarboneto, olha aqui, então esse é o metano. Também conhecido como gás dos pântanos, né? Muito utilizado na obtenção de energia, gás natural. E assim segue a fila, né? Então olha só, vamos para o segundo, C2H6. Observe que a fórmula, N vale 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Né? A estrutural plana seria, esse inclusive, né, o etano, lembrar que aqui também, nós temos uma hibridação do tipo sp3 nos 2 carbonos, são 2 tetraedros unidos por um vértice. Nomenclatura, número de átomos de carbono, 2 é et. Não tem ligação dupla nem tripla entre carbonos, então é an, etano, e assim vai. Esse aqui, o C3, olha, H8, C3H8, o terceiro dos hidrocarbonetos. Esse gás é muito conhecido, C3H8, porque ele é utilizado como combustível nos botijões em casa. É um dos componentes do gás de cozinha, o propano. E o outro, já aproveitando aqui a viagem, o C4H10. O C4H10 é o outro, que aparece no famoso GLP, o gás liquefeito de petróleo. É curioso de você notar que esses 2 gases são retirados do petróleo. A maior parte dos hidrocarbonetos que nós trabalhamos são retirados do petróleo. Lá no finalzinho vai ter uma aula sobre petróleo, craqueamento, cracking, né? A destilação fracionada
você vai ver que com o aquecimento gradual do petróleo, a gente vai retirando primeiro as frações mais leves, fração gasosa, depois a fração líquida, né? E até chegar em hidrocarbonetos de massa molecular bastante alta. Petróleo, como dizem os meus amigos, né, boiadeiros, eles costumam dizer que do boi você só não aproveita o berro, o do petróleo eu acho que você aproveita tudo, até o resíduo é utilizado para fazer piche, mais resíduo tinta. Nessa sala, por exemplo, aqui, a maior parte dos compostos aqui é composto orgânico derivado de petróleo, PVC, PVA, esses tubos todos aí de polietileno, poliestireno, enfim, esses dois, C3H8, perdão, e C4H10, ó, 3, então eu uso o prefixo prop, olha aí, ó. Met, et, prop. Como não tem dupla, como é hidrocarboneto, propano. E esse aqui é o butano, ó. Mais tarde você vai ver que o butano tem um isômero, né? O 2-metilpropano, mas depois, quando a gente falar de radical. Observe o seguinte, o que nós temos, né, é o GLP, gás liquefeito de petróleo. Esses dois gases, C3H8 e C4H10, eles são inodoros, não tem cheiro. Ah, tem sim, quando o gás está vazando eu sinto um cheiro de ovo podre. É por segurança, né? Ali quando você coloca o gás no botijão, para poder identificar um vazamento, você acrescenta um gás, tipo uma mercaptana, são compostos derivados de enxofre exatamente para identificar. Houve uma época que se usava um gás colorido, mas com o tempo achou-se melhor substituir por alguma coisa que te indicasse pelo olfato, né? Então, na verdade, o cheiro não é do propano e do butano, é de um gás que é colocado artificialmente. Um detalhe curioso, quando o gás deixa de sair do botijão, você ainda tem gás lá dentro. Quando é que ele deixa de sair? Porque a pressão lá dentro é muito maior do que a pressão atmosférica, por isso que ele sai. Por isso que se você apertar a válvula do botijão e levar uma isqueira, o botijão não vai explodir. Lá dentro não tem oxigênio, não tem como ter combustão. E a pressão lá dentro é maior. Quando o gás não está saindo mais, ainda tem um resíduo de gás lá dentro. É quando a pressão dentro ficou igual a de fora. A pressão dentro, uma atmosfera fora, uma atmosfera, o gás não sai mais. Mas ainda há um resíduo de gás lá dentro. Tomar cuidado com isso. O botijão explode sim. Se você botar fogo em volta dele, você aquecer o metal do botijão, porque aí o volume do gás lá dentro vai aumentar e vai haver a ruptura da estrutura metálica, muito perigoso, né? A gente já fez algumas demonstrações com isso daí, e é bastante perigoso fazer esse tipo de experimento. Quando se faz, tem que ser com assistência de bombeiros, essa coisa toda. Mas o botijão, a pressão dentro igual a pressão fora, ainda tem gás lá dentro, só que não está saindo mais. Toma cuidado com isso. Então, gás liquefeito de petróleo, extraído do petróleo, como diz o nome, propano e butano. Bom, meninos, então esses são os alcanos. Depois a gente volta com as coisas mais complexas. Primeiro, só uma visão geral. Agora, o segundo grupo de hidrocarbonetos que nós vamos trabalhar, é interessante a gente fazer assim, porque daqui eu consigo retirar as outras funções. O segundo grupo dos hidrocarbonetos, né, B, claro que a gente podia fazer uma divisão mais acadêmica, mas eu acho que essa aqui funciona melhor porque nos interessa, ela é mais direta. O segundo são os chamados alcenos. Ó, você nota que agora, ó, alcanos agora mudou para en, ó, porque indica a presença de uma dupla. Né? Como eu posso? Que tem várias duplas, mas nós vamos começar pegando-os com uma dupla só. Mas a gente pode ver alcadienos, alcapolienos em exercício, mas aqui é bom que você veja o conceito. Então, a fórmula geral agora vai passar para CN, ó, CnH2n. Por que, Dimas, que diminuiu a relação? Se no alcano era CnH2n mais 2, por que agora é CnH2n? Porque agora vai ter que ter uma dupla, e essa dupla vai consumir uma ligação dos carbonos que estão fazendo essa dupla. Percebeu? Então, qual é o primeiro dos hidrocarbonetos dos alcenos? Não pode ter um hidrocarboneto alceno com um carbono, né, crianças? Porque eu tenho que ter dupla, hidrogênio não faz dupla. Então, o hidrocarboneto alceno insaturado por uma pi ou alceno, o menor tem que ter 2 carbonos, e é exatamente esse, ó. Eu tenho carbono, dupla, ó, e agora eu tenho um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Lembre-se que o ângulo entre esses hidrogênios é de 120 graus, porque o carbono está fazendo a hibridação sp2, então é 120 aqui, 120 e 120.
Toma cuidado com isso. A molecular dele seria C2H4, bem dentro do que a gente previu, né? Ó, alceno, nomenclatura. Bom, eu vou direto, número de átomos de carbono, 2. Se são 2, então, ó, et. Tem dupla ligação, ó, en. Tá? Então, eu coloco et-en, como é hidrocarboneto, eteno. Vulgarmente, costuma ser chamado algumas vezes de etileno, é eteno, na verdade, né, o nome oficial. E assim sucessivamente. Por exemplo, o segundo deles, ó, nós teríamos aqui, ó, observe uma dupla, ó, com 3 carbonos. Com um carbono não pode ter, já que tem a necessidade de ter insaturação. Então, observe, o segundo deles seria esse daqui, ó, que tem como fórmula molecular, ó, C3H6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomenclatura. Átomos de carbono. 3, ó. Então eu coloco prop. Olha aí. Met, et, prop. Como tem uma dupla, eu coloco en. Ó. Como é hidrocarboneto, eu coloco o. Esse é o propeno. Ô Dimas, não tem necessidade de numerar a dupla? Olha que interessante. Não, né? Porque não existe um propeno 2. Porque se essa dupla estiver aqui, eu passo a numerar da extremidade mais próxima da dupla ligação. É a primeira coisa que você vai ficar ligado. Tá? Agora, a partir de 4, já começam as isomerias de posição. Por exemplo, vem comigo, vamos lá. Vamos supor que eu tivesse agora esse alceno aqui, ó, de fórmula molecular C4H8. Veja que com essa fórmula, eu posso ter, ó, uma dupla aqui, ó, olha só, não vamos botar hidrogênios para a gente ganhar um tempinho, ó, este e este. Você nota que ambos apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, C4, ó, H8, 3, 4, 5, 8, mesma coisa em cima. Os dois são butenos. Então agora é necessário o primeiro caso de isomeria de posição que nós temos. Ó. Agora é importante, eles são butenos. Você pode falar assim, vamos falar primeiro de um jeito mais fácil. Eu começo a numerar da extremidade mais próxima. Ó. Então é essa daqui. Eu não posso botar 1, 2, 3. Buteno 3, não existe o buteno 3, é o buteno 1. Então esse é o but, porque tem 4, é en, porque tem a dupla O. Você pode fazer assim, ó, o 1-buteno, ou buteno 1. Ou but em 1O. Usa-se as 3 nomenclaturas. Pelo menos de início, vamos no mais fácil. E esse aqui, ó, é o buteno 2. Ó. Buteno 1 e buteno 2, ou 2-buteno, fazer assim para tu ver que não muda muito, são isômeros de posição, como você está vendo. Então, a partir de 4 carbonos, nos alcenos eu começo a ter as isomerias de posição. Tranquilo? Depois a gente aprofunda mais. Vamos lá, que agora nós precisamos ir para o terceiro grupo, para na sequência fazermos a aula de radicais, que é a aula importante. A partir dela a gente consegue sofisticar bastante. Então vamos lá? Vamos. Muito bem. O terceiro grupo dos hidrocarbonetos. Muito bom. Nesse terceiro grupo de hidrocarbonetos, nós vamos ter os chamados hidrocarbonetos insaturados por 2 pis, né? Os alcinos. Observe que os alcinos seguem, então, alcinos. Ó, muito bem. Você nota que agora o infixo caracterizador é in. Também, eu não posso ter com um carbono, já que eu tenho que ter uma tripla. Pelo menos uma tripla, né? Onde eu tenho π, sigma, π. O mais simples, portanto, ó, com 2 carbonos. Não tem como ter com 1. Não existe um composto metino, né? Tem o etino que você está vendo aqui, ó. Observe que a fórmula geral agora, ó, é CN, olha só, H2N menos 2, ó. Veja se não é C2, ó, H2. Esse composto, ele é bem conhecido, bem popular. É o famoso gás de maçarico, gás de solda de maçarico. Nós chamamos de, a nomenclatura que nós vamos dar com 2, ó, é et. Se tem tripla, ó, é in. Esse é o etino, tá?
O etino pode ser obtido em certas situações a partir de carbeto de cálcio. Antigamente era comum hidratar o carbeto de cálcio, produzir o etino e usar em iluminação. Tem um cheiro bastante forte. Então, etino, também conhecido como gás de maçarico. Bom, continua a mesma coisa. Ó. Se nós tivermos aqui, olha, agora, olha aqui, a tripla, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu não tenho, ó. Tá vendo? Um dos carbonos aqui, ó, não tem hidrogênio. Isso mais tarde a gente vai classificar nas reações como alcinos verdadeiros e alcinos falsos. Olha a diferença, aqui os dois hidrogênios, os dois carbonos têm hidrogênio. Aqui os carbonos primários são hidrogenados, ó, mas o carbono secundário não. Isso vai mexer bem com as reações que nós vamos trabalhar. Então esse é o propino. Também não há necessidade de se numerar, né? A partir de 4, aí você já tem as isomerias de posição, como no caso anterior dos alcenos. Bom, e meninos, essa parte a gente vai fazer os exercícios posteriormente e na sequência a gente vai gravar a aula de radicais para que a gente possa trabalhar depois as outras funções, tá bom? Então você viu, bastante simples, muito bom. Fiquem com Deus, né? Namastê. Daqui a pouco a gente continua. Um beijo grande no coração.